Olá, segundo ano. Nessa segunda parte da atividade referente à geopolítica do petróleo, vocês têm que entender que o petróleo é muito mais do que uma fonte de matéria-prima e um combustível não renovável. É uma arma geopolítica que vem sendo utilizada desde quando nós começamos a sua cadeia produtiva e acelerou a industrialização global. Primeiro de tudo, vocês observaram que há 40 anos atrás, quem mandava no mundo era a chamada Sete Irmãs. São grandes grupos empresariais transnacionais que controlavam toda a produção de petróleo e distribuição. Chevron, Texaco, BPIB, várias empresas, junto com seus países sede. Automaticamente elas redigiam a geopolítica, controlando países, estipulando medidas, mudando e até mesmo chegando às circunstâncias de promover até a guerra com o auxílio de seus países sede para tentar colocar governos mais aliados às suas intenções. Ou vocês acreditam que os Estados Unidos invadiu o Iraque por causa das armas químicas na Segunda Guerra do Iraque? De lá para cá, um jogo de ambições vem ocorrendo e recentemente foi criado o que nós chamamos de OPEP. O que seria isso? São os países exportadores de petróleo. É um cartel, é o maior cartel do planeta. Ele surgiu com foco a partir do momento que alguns países, grandes produtores com grandes reservas de petróleo, começaram a estatizar, nacionalizar sua produção. Exemplo, Arábia Saudita, Brasil, México, China, Rússia. E para contrapor os interesses dessas sete irmãs e seus países sete, que são grandes potências internacionais. Automaticamente, o que tem mais de recente nessa geopolítica são esses grupos. Por que motivo? Eles montaram um cartel, e esse cartel eles regulam a produção para manter o petróleo num nível de lucro satisfatório para eles. Quando o petróleo foi usado mais efetivamente como geopolítica foi na década de 70, quando teve a grande crise, a primeira grande crise mundial do petróleo, por motivos políticos. Foi uma ação, um boicote dos países árabes contra os Estados Unidos, que estava dando apoio às operações militares de Israel contra um país árabe. Automaticamente, isso desestabilizou, colocou as grandes potências mundiais de joelho, e o Brasil teve que rebolar, porque na época nós não éramos autossuficientes, nós éramos importadores de petróleo. Por isso que foi criado o programa chamado Proálcool. Se nós hoje temos a opção de gasolina e etanol através dos motores biocombustíveis, foi por causa dessa primeira crise do petróleo, onde o petróleo foi efetivamente usado como arma geopolítica. Mais recentemente, mostrou-se de novo esse envolvimento político do petróleo. Nós sabemos que a Arábia Saudita está no processo de transição, o rei atual ele já escolheu o sucessor dele, e esse sucessor já está com poderes plenos. E automaticamente a Arábia Saudita está, de novo, usando o petróleo como arma. Diferentemente do passado, da década de 70, em vez de cortar a produção, não, eles estão aumentando a produção. Lembra que o petróleo saudita é o que tem menor custo de produção. Então, aumentando a produção, eles atingem e usam a lei da oferta e da procura, ou seja, o barril do petróleo começa a cair o preço. Caiu do nível de 100, 120 dólares para um nível hoje de 30, 40 dólares. Ah, mas isso é bom? Depende, isso é muito relativo. O petróleo se torna mais atraente, mais barato e acaba se contrapondo a outras explorações e outras tecnologias. Vamos pegar um exemplo, ao nosso pré-sal, ao gás de xisto nos Estados Unidos, à exploração russa no Ártico, as tecnologias renováveis, as fontes energéticas renováveis, porque o petróleo mais barato acaba sendo mais competitivo. E acaba dificultando e atrasando o que nós chamamos de transição global energética. Hoje, a maior parte dos países do mundo que tem tecnologia e dinheiro para isso estão mudando para tecnologias de exploração mais renováveis, tecnologias energéticas mais sustentáveis, já para evitar e tentar combater o aquecimento global. Logo, como vocês observam, o petróleo é muito importante, não é à toa que ele vem redigindo há muito tempo as políticas e geografia no mundo inteiro. Qualquer dúvida me chama no privado.